Mas tem muito problema de esgoto. Esgoto, você viu que os rios ainda tem muito esgoto céu aberto, tem muito problema menos na água do povo beber, mas muito mais problema de água de dejeto. Existe mercado financeiro lá? Como é que é? Só em Hong Kong ou Beijing? Pelo que eu entendi, o mercado financeiro é bem limitado na China. Empréstimos, financiamento, serviços bancários são poucos. Tanto que eu, para pagar uma coisa no cartão de crédito, foi difícil. Muito difícil. Existem quantos bancos na China? São todos estatais. Existe agora, já tem bolsa de Shanghai, que é muito bem cotado. Estão sofrendo muito lá. A China tem um lado cultural de game, né, que é jogo. Né? E eles usam, ficam no painéis de bolsa, e estão fazendo jogo lá, né? Vai subir, fazem jogo. Eles fazem essas brincadeiras de comprar ações fictícias, não compram na realidade. Eles fazem, e é como um jogo de bicho. Né? Você compra certas ações, fim do mês você vai lá. Se ganhou, recebe. Se perdeu, você perde. Mas bolsas já tem em Shanghai uma bolsa muito forte. Mas proporcionalmente ao PIB é isso. E bancos ainda são todos estatais, né? Banco da Agricultura, Banco do Comércio, Banco da Habitação e o Bank of China, que seria o Banco do Brasil aqui, que praticamente domina. Internet Bank, essas coisas, cartão de débito, está fora da... Mas já está, o ATM já está começando é uma coisa natural, né? É uma evolução natural. O trem que você falou que liga as duas cidades, é aquele trem magnético? Não. Esse magnético é... Tem dois lugares. Shanghai, né? Shanghai, ligando o aeroporto ao centro, faz 38 quilômetros em 7 minutos, 451 km por hora, e é Siemens, né? Não é Siemens. E agora, para a Olimpíada, fizeram, ligando o aeroporto até a Vila Olímpica, também um trem magnético. E eles já chegaram à conclusão que esse trem magnético, em função de estabilizar a tecnologia, não é possível fazer isso como um trem normal. Então eles estão partindo para a mesma linha do trem-bala japonês, e tanto é que tem muito. Eu fiz Yiwu, Shanghai, passando por Hangzhou, 600 quilômetros em 2 horas e 10 minutos. Né? E parando, teve 3 paradas aí. E trem igual o trem-bala japonês. A linha de trens eu vi muitas. Mais alguma coisa? E aí, os chineses são felizes? Muita, viu? Você vê um povo prosperando e você vê que o chinês acredita no país dele, acredita nos seus políticos e no que as coisas estão sendo feitas. Então é difícil, muito difícil você ver um chinês andando na rua, um mendigo, alguém te pedindo dinheiro. É difícil você vai, principalmente nas grandes cidades, você vê um povo muito alegre, muito animado, muito disposto. Na cidade de Zhongshan, já é uma cidade mais primitiva, então a pessoa está sentada com cara emburrada, quando você entra na loja, o sorriso dele vai até aqui. Você vê que é uma coisa forçada, mas de maneira geral você vê dificilmente as pessoas reclamando da vida, ou reclamando do país, ou da política, ou etc. Eu vejo um país muito mais feliz que outras nações. Depois da viagem para a China, passei uma semana numa feira na Itália, e a diferença é um absurdo. Na Itália todo mundo reclama, de qualquer coisa, de tudo. Na China dificilmente você vê isso. Porque as pessoas estão prosperando, isso é um fato. O voto de reclamado pode ser por empresária do governo? Também já vamos chegar nesse assunto. A ditadura chinesa criou um outro perfil de pessoa, que eu já vou abordar. Sobre ódio ao Japão, assim, você disse que é um mito. Mas será que isso não é uma questão regionalizada também pelo fato de você ser mexicano? E outra questão Primeiro, desculpa, eu não vi o você disse que o ódio ao Japão, né, que você ficou receoso disso, era um mito, um dos mitos que você encontrou. Sim. Mas, assim, questionando, se talvez isso não seja o fato de isso ser uma região, e também pelo fato de você ser investidor, né, de certa forma.
Não, mas eu tenho esse agente comercial, ele mora em Xangai e fica viajando o país inteiro atrás de produtos e oportunidades para mim. Ele falou o seguinte, existe uma cidade, que eu não sei o nome, mas que existe um ódio razoável pelo chinês, foi a cidade onde os soldados japoneses usavam as mulheres. Nandinho massacraram. Estupro de Nandinho. Então existe isso é localizado, mas em geral, ele está me falando, ele é chinês. Ele falou assim, você não ouve isso, você vai de Beijing, Xangai, Hong Kong, Shenzhen, as pessoas querem copiar algumas coisas japonesas, a alimentação, o modo de se vestir, aquela adoração por coisas eletrônicas, por coisas de luzes. Então eu não percebi nenhum mau tratamento, mas principalmente quem mora lá comenta, me confirmou isso. Né? Não existe essa mágoa pelo que o Japão fez. O que o Japão fez era para ter muito mágoa, né? É que realmente eu acho que eles pensam para frente. Né? Tentam esquecer o que passou. Como não é o tratamento com as mulheres são bem inseridas na sociedade. E outra questão é como classifica a corrupção política? Quer dizer, se a corrupção é grande ou baixa e como a população enfrenta isso, né? Com relação à corrupção, existe com certeza, ainda mais uma ditadura comunista, mas eu acredito que seja baixa, né? Muito mais baixa do que no Brasil, porque a pessoa não pode sair, um político não pode sair no dia seguinte com uma Mercedes, porque os políticos chineses ganham mal, né? Eles são carreiristas. Não é que nem aqui no Brasil que a pessoa enriquece na política, bem diferente. Né? A outra pergunta com relação às mulheres é que basicamente toda a parte de atendimento a público e gerência de vendas eu só falei com mulher. Rarissimamente, era raro um gerente comercial, um gerente de exportação ser um homem. Dos meus 10 fornecedores, só um é homem. Então as mulheres, ao contrário de um pouco do Japão, que existe um machismo exagerado, eu não vi isso na China. Existem algumas tradições, mas deve se limitar à vida pessoal, porque profissionalmente não vê nenhum tipo de, assim, homens, mulheres trabalham tanto operacional e gerência igualmente. Ao contrário, no Japão existe uma regra nas grandes empresas que uma mulher não pode assumir uma presidência de empresa, jamais. E nem muito menos o imperador tem que ser homem. Na China eu acho que não existe esse machismo. Não importa se a pessoa é competente ou não. Vou seguir em frente e depois, se alguém tiver pergunta, eu fico à disposição. Então, com relação a perspectivas, um livro que eu me lembro muito, e cada crise que passo eu lembro mais dele, é um livro de 96, não sei se alguém leu, A Armadilha da Globalização. Alguém leu? Ninguém. Olha o que o livro fala. Que as nações que vão conseguir prosperar melhor nas crises, ou vão conseguir driblar a crise, são as nações com governos mais totalitários. Ele citou naquela época, em 96, a Coreia, que tem uma democracia, mas é um governo mais totalitário, mais autoritário. Né? Existe, acho que, um partido que governa o país há anos e anos. Segundo, que muitas crises financeiras serão crises especulativas, ou seja, meia dúzia de bilionários quebrando bolsa, derrubando moedas, valorizando outras, quebrando instituições financeiras milenares. O livro cita isso em 1996. Terceiro, que os países totalitários serão os que mais vão evoluir, porque eles vão poder fazer mudanças rápidas. E os países democráticos têm um problema razoável, que as mudanças tendem a ser lentas, porque existe todo um ritual político e obrigatório para se respeitar as instituições. E o que eu pude ver da crise desse ano é que as mudanças foram uma semana, mas nas crises de 99 e de 2001 não foi isso que aconteceu. E outra coisa que o livro batia muito forte é que os governos teriam que
uma das formas de diminuir essa dependência ao dinheiro especulativo seria